Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje estamos dando início a mais uma temática, essa voltada para o professor da sala regular. Então, professor da sala de recurso que está nos assistindo agora, se possível, compartilhe aí com os colegas, com os professores das salas regulares, para que eles possam aqui ter alguma sugestão, aprender um pouquinho de como trabalhar com o estudante com deficiência que ele tenha na sala dele ou que porventura venha a ter. Nós vamos falar aqui do projeto político, projeto pedagógico personalizado, perdão. Então, como a escola deve se preparar para receber o estudante com deficiência? A escola e toda escola deve ter, não é, em todo início do ano, enfim, o projeto político pedagógico, o PPP. E esse PPP, ele é construído a várias mãos, por diversos segmentos da escola. Então, o gestor, com a coordenação pedagógica, com os professores, juntos, devem sentar e trocar essas ideias e pensar de como será essa escola, como nós queremos que essa escola funcione. Então, é o PPP, é a partir dele que a escola vai crescer, vai ser consolidada, vai trabalhar. Ele vai dar ali o norte para os funcionários, para os professores, para as famílias, não é? Deixa eu voltar, perdão. Aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber que a escola precisa ter em mente é não esperar. A escola não precisa esperar que chegue algum estudante com deficiência para pensar na escola com uma pessoa com deficiência. A escola não precisa esperar que chegue uma pessoa de outra nacionalidade, uma pessoa, enfim, com uma religião diferente. A escola tem que prever com antecedência a chegada de um futuro estudante dessa maneira. Então, a escola nunca deve esperar acontecer para pensar. Primeiro começa pensando uma escola que de fato seja inclusiva, que ela inclua todas as pessoas, todas as crianças. E aí vamos para a construção, a elaboração desse projeto político pedagógico. Então, nele deve constar a missão da escola, a clientela, não é? Quem é o público-alvo dessa escola, os dados sobre a aprendizagem, como é que essa escola, esses estudantes estão, quais são os dados que tiveram do ano passado, do ano anterior, como é que vai ser essa relação com a família. Então, como é que a escola vai proceder no que diz respeito à conversa, a essa relação com a família dos estudantes e é com todos, não só com os estudantes com deficiência. Quais são os recursos que a escola deve pensar em adquirir, não é, para os estudantes, as diretrizes pedagógicas, o plano de ação da escola. Então, perceba que no projeto político pedagógico, ele vai estar ali elencado diversas áreas que a escola tem que pensar com antecedência, não é, para dar o pontapé inicial, não é, no ano letivo, dar esse início de ano, como se comportar nessas várias áreas, seja em relação à família, seja em relação às diretrizes pedagógicas. E aí o projeto não se resume só a isso, a escola pode ampliar. Aqui nós trouxemos uma pequena lista desse projeto, mas a escola pode sim ampliar. Não é? Quanto maior a escola, se é uma escola de educação infantil, se é uma escola de ensino fundamental 2, então ali pode ser ampliado, mas sempre pensando em todos os estudantes, em toda a diversidade. Então, como é que são os dados de aprendizagem de todos os estudantes? E os estudantes com deficiência? Não é? Nós já recebemos como é que foi essa questão da aprendizagem para esses estudantes, com relação à família. A família dos estudantes com deficiência, eles vão ter alguma orientação
extra-escola, não é? Na parte da saúde, como é que a escola vai trabalhar com esse público, seja um estudante estrangeiro. Então, como é que a escola vai trabalhar com ele, já que ele fala outra língua? Então, é importante a escola se preparar com antecedência. E aí tem as barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais. E é isso que a escola, o corpo escolar, deve pensar na preparação desse PPP, não é? Como ela vai transpor essas barreiras, tanto as arquitetônicas quanto essas atitudinais. Como é que ele vai ali abrir esse horizonte, não é? Abrir esse espaço, abrir a mente para transpor essas barreiras. Na parte arquitetônica, a escola também tem que se preparar com antecedência. Por isso, a importância do pensar com antecedência em todas as situações que podem acontecer. Um estudante que usa a cadeira de rodas, ele vai precisar de uma escola acessível. Às vezes, nem sempre, não necessariamente uma pessoa com deficiência, mas um estudante pode vir a quebrar uma perna e aí vai para a escola com gesso ou fazendo uso de bengala, enfim. Então, essa escola precisa pensar nessa barreira arquitetônica, não é? Para derrubá-la antes que seja necessário. Então, uma escola acessível a pessoas que fazem uso de cadeira de rodas ou alguma dificuldade de locomoção. Uma escola acessível para pessoas surdas, não é? Qual será a sinalização? Como é que esse estudante surdo ele vai conversar com os colegas? Como é que ele vai identificar que o sino tocou e está na hora do lanche, ou está na hora de largar, ou na troca de aula? Como é que o estudante com alguma deficiência visual, ele vai se locomover dentro da escola? Essa sinalização tátil que a escola deve pensar em ter. Então, essas barreiras arquitetônicas, elas devem ser, sim, pensadas com bastante antecedência para dar tempo de organizar, estruturar a escola. E as barreiras atitudinais, não é? Essa barreira atitudinal com as formações com os professores, com a busca de informação, com a troca de experiência. Aqui, ó, no preparo dos profissionais, seja ele professor, seja ele o porteiro, seja ele a merendeira, todos os profissionais que trabalham na escola, eles precisam ter esse preparo de receber esses estudantes. E aqui falamos dos estudantes com deficiência. Então, será que os profissionais da escola, eles têm o domínio de Libras? Ou eles têm, pelo menos, o básico de Libras? Se esse estudante surdo for matriculado na escola, como vai ser essa comunicação? Não é? Esse estudante cego, como é que ele vai ter essa locomoção dentro da escola? Então, esses profissionais, eles precisam estar constantemente preparados, não é? É importante fazer essa conversa, essa troca, essa formação com todos os profissionais da escola. Recursos multifuncionais e tecnológicos. Veja que os recursos tecnológicos, eles não são conquistados assim de uma hora para outra. Precisa de todo um orçamento, um planejamento orçamentário ali da escola. Então, esses recursos, eles devem também ser previstos com antecedência, não é? Hoje, a tecnologia já faz parte da realidade de todos os estudantes. As tecnologias assistivas, não é? Cada vez mais inovadoras para que os estudantes com deficiência estejam conectados à tecnologia, ao mundo globalizado. O plano de ação. Então, o plano de ação já é um plano menor, vem posterior ao projeto político-pedagógico, não é? Então, esse plano de ação, ele tem ali objetivos, metas, prazo, acompanhamento e registro. Então, a escola, junto com a coordenação, ela prepara esse plano. O projeto já está delimitado, já está organizado. E então, o que vamos fazer com esses dados? Então, a coordenação
não é? Pega esses dados e agrupa ali num plano de ação. O que é que a escola precisa, não é? A partir dos dados que já recolheu, fazer para melhorar o desempenho dos estudantes. Então, tem que ter objetivos, as metas, o prazo, o acompanhamento e o registro. Deu tempo, foi pouco tempo, deu certo, não é? E está sempre renovando esse plano de ação de acordo com o funcionamento que ele for apresentando. O Plano de Desenvolvimento Individual, o PEI, também é um outro documento em que a escola deve pensar em preparar, não é? Quando estiver com o estudante com deficiência. Lembrando que esse PEI, ele fica no encargo do professor do AEE. É ele o responsável pela realização desse PEI com o estudante quando ele é matriculado na escola. Então, todo professor do AEE deve fazer, não é, o plano de desenvolvimento individual com esse estudante. É ele que vai ali começar a conhecer esse estudante, as necessidades desse estudante, quais são as habilidades que esse estudante traz, não é? O contato com a família, quem é a família, quem é esse estudante. Então, individualizado, conhecer bem esse estudante e ali, a partir dali, trabalhar com ele, não é, para que ele se desenvolva no horário contraturno, como já falamos, que é o atendimento do aluno com deficiência no AEE. Bom, essas foram algumas ações que as escolas devem ter, devem pensar antes de todo o ano letivo, para que a escola esteja preparada para receber os estudantes, sejam eles com deficiência ou não, com alguma nacionalidade diferente ou não. A escola tem que estar antecipando, não é? O que pode vir a acontecer para ter uma escola organizada, para ter uma escola preparada, para que esse estudante seja bem acolhido, para que ele não seja apenas matriculado, mas que ele frequente essa escola e tenha ali a sua aprendizagem garantida. Eu espero você no nosso próximo momento. Até lá!